Então, boa noite, gente. Essa palestra tem o tema de cessação do tabagismo. A gente convidou a Cíntia para poder ministrar. Ela é graduada em farmácia, ela é especialista em farmacologia clínica, gestão da saúde e farmácia clínica. Ela é mestre em ciências farmacêuticas pela UFMS e doutoranda em ciências farmacêuticas pela UFS. Ela atuou como secretária municipal de saúde, coordenadora de atenção básica municipal e coordenadora da assistência farmacêutica em Minas Gerais. Ela tem experiência em farmácia hospitalar em Minas Gerais, foi coordenadora da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, no MS, desculpa, onde também exerceu a função de assessora em saúde. Então, com você a palavra, Cíntia, e que todos venhamos ter um ótimo conhecimento hoje. Ótimo, obrigada, Kézia, pela apresentação. Eu aproveito, enquanto eu estou aqui ainda para fazer o compartilhamento, para agradecer a apresentação. Essas apresentações são ruins, por um lado, porque vai denunciando a idade da gente, vai mostrando já o que o tempo está passando. E eu gostaria de complementar, dentro das experiências que foram citadas aí, da minha apresentação, eu gostaria de complementar a minha experiência que me fez hoje aceitar esse convite para estar falando sobre esse tema, que, de certa forma, eu me sinto bastante confortável, porque em 2015 eu iniciei como farmacêutica clínica de uma drogaria em uma rede de farmácias do estado de Mato Grosso do Sul, e foi uma experiência única, depois de tantos anos no SUS, tantos anos trabalhando na esfera pública. Por motivos pessoais, eu mudei para Campo Grande, para a capital do Mato Grosso do Sul, e comecei esse projeto. Fui a primeira farmacêutica a trabalhar em um consultório farmacêutico realmente dentro de uma drogaria no estado. E foi nesse contexto que eu criei um protocolo de cuidado farmacêutico na cessação tabágica, porque eu recebi também o desafio de expandir esses serviços farmacêuticos que eram oferecidos ali, esses serviços clínicos que eram oferecidos pelo farmacêutico. Então, como nós iríamos replicar em outras drogarias, eu precisava de um formato minimamente padronizado. Embora é muito discutível e é importante a gente entender que a assistência clínica ela é centrada no paciente, então ela é individualizada, mas é possível partir de um protocolo base, que possa ser a base inicial. Então esse foi o meu primeiro grande desafio e graças a Deus deu muito certo. A rede chegou a expandir bastante, teve mais de 25 consultórios farmacêuticos no estado, e eu trabalhava na supervisão e implementação de todos esses serviços, inclusive hipertensão, diabetes, dislipidemia, gestão de peso, mas realmente eu tenho uma afinidade muito grande com o programa de cessação tabágica. Tanto que depois eu tive a oportunidade de montar o meu próprio consultório farmacêutico de maneira autônoma, e foi o meu carro-chefe de trabalho, o cuidado farmacêutico na cessação tabágica. Atualmente, eu trabalho com o meu projeto de doutorado em cessação tabágica e eu faço parte do ambulatório de cuidado farmacêutico da Universidade Federal da Paraíba, como projeto lateralizado aí do meu doutorado, onde também desenvolvo consultas em cessação tabágica. Meu consultório farmacêutico continua funcionando em Mato Grosso do Sul, agora com uma outra equipe, de sócios e outros colegas farmacêuticos que estão na ponta. Eu fico na gestão, porque eu estou me dedicando um pouquinho mais aí ao programa de doutorado, que também é em cessação, como eu disse. Então, eu acho que é importante colocar para vocês um pouquinho dessa experiência em cessação, para vocês entenderem o que a gente vai compartilhar hoje, Vem baseado aí em uma vivência de mais ou menos 6 anos que eu trabalho nessa área. Bom,
Falar de cuidado farmacêutico na cessação tabágica tem vários aspectos que a gente pode focar, tá? Então, no tempo que a gente tem, obviamente, a gente não vai esgotar esse assunto. Então, eu preparei alguns pontos que eu acho extremamente necessários que nós possamos discutir, mas eu já vou ficar à disposição de vocês aí, né, para ter contato nas redes sociais, para que a gente continue aprofundando quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Para contextualizar, é importante a gente ter uma noção do impacto que o tabagismo tem hoje na saúde pública. Por que eu falo isso? De maneira bem aplicada, vocês que ainda estão em formação vão perceber quando chegarem no mercado de trabalho, quando chegarem, né, no momento de atuarem profissionalmente, vocês vão perceber que tem algumas condições que vão estar sempre batendo na nossa porta. O que eu quero dizer com isso? Seja em hospital, em laboratório, em farmácia, né, se você estiver lidando com o paciente, farmácia pode ser pública ou privada, quando você está trabalhando diretamente com o paciente, com a assistência do paciente, nós vamos ter algumas condições que são comuns à maioria da população. O que é isso? São as condições que são mais prevalentes na nossa comunidade, na nossa população. Então, é basicamente dizer que, como profissional de saúde, esses pilares das condições que são mais prevalentes na população, a gente precisa conhecer. Aproveitando o ensejo aqui, eu acho importante contextualizar quem são essas condições que vão estar toda hora batendo na nossa porta, né? Sempre vai ter alguém com alguma dúvida, alguma necessidade. Hipertensão arterial é a primeira, depois a gente vai ter aí transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, diabetes, dislipidemia, asma, obesidade, tabagismo e algumas doenças reumáticas. E aí, colocaria também algumas doenças cardiovasculares. Então, eu fiz uma lista de top 10 para vocês, para a gente poder ter um ponto de partida. Seja bom no top 10, porque o restante você consegue ir aprendendo com o dia a dia e com a demanda. Ah, chegou alguém na minha farmácia hoje e ele tem Parkinson. Opa, vou estudar isso. Chegou alguém e ele tem esclerose múltipla. Eu passei, acho que, 6 anos numa drogaria e não vi esclerose múltipla. Fui ver no meu mestrado. Exemplos, tá? Agora, tabagismo vocês vão ver. Então, tabagismo, ele hoje considerado uma doença, tá? Tem CID. Então, o primeiro ponto é a gente entender que faz parte de uma condição de saúde considerada uma doença crônica. E essa doença, ela está na categoria dos transtornos mentais e do comportamento, porque se configura uma dependência a uma substância psicoativa, que no caso é a nicotina. Aproximadamente 15% dos adultos no nosso país, hoje no Brasil, são fumantes. Então, veja, isso representa mais que o dobro de pessoas com diabetes. Por que a gente faz essa comparação? Porque a gente sempre fala muito, né, da importância e o impacto que o diabetes tem, até por conta do seu não controle realmente resultar aí numa morbimortalidade acentuada. O que é morbimortalidade? Morbidade é de internação. Mortalidade, óbito. Então, a taxa de óbitos e de internações, ou seja, custo, impacto na saúde, né, de certa forma, torna o paciente inativo, incapaz, durante o período que está ali sendo hospitalizado. Então, tudo isso é muito evidente no assunto diabetes. E o tabagismo representa o dobro do que nós temos hoje relacionado à incidência e à prevalência. E, além disso, nós sabemos que esse impacto ele é importante porque, no mínimo, metade das pessoas que fumam realmente vão morrer por algum dano provocado pelo tabagismo. Por que o 50%? Porque uma pessoa pode sofrer um acidente, porque essa pessoa pode, né, ter uma outra condição comórbida. Então, considerando todas essas outras possibilidades que podem existir na vida do ser humano, ainda assim, a estatística prevê com segurança que pelo menos metade dessas pessoas vão morrer por danos provocados pelo hábito tabágico. Para completar, o tabagismo ele ainda é a principal causa de morte evitável no mundo.
O que isso quer dizer? Quer dizer, vou fazer uma breve interrupção aqui só para tirar uma dúvida, porque quando eu coloco no modo de apresentação, eu não consigo ver vocês nem o chat. Então, eu não sei, mas as perguntas a gente vai deixar para o final? Sim, sim, as perguntas a gente deixa para o final e as pessoas vão mandando e você respondendo no fim. Ah, então Fica mais fácil, mas se você preferir que eu interrompa... Não, eu também acho que fica mais fácil, mas eu só parei porque eu falei, eu esqueci de fazer essa pergunta antes, deixa eu confirmar. Tudo bem. Porque eu, colocando no modo de apresentação, eu não consigo visualizar vocês. Agora, uma outra dúvida. Vocês conseguem visualizar nesse formato que está? Que aí eu consigo Eu ver consigo. vocês também. Perfeito. Então, eu vou tentar manter assim. Então, a principal causa de morte evitável no mundo. O que é uma causa de morte evitável? Né? Como assim? O que é isso? Isso é um indicador epidemiológico que é justamente, a pessoa morreu pelo tabagismo. Dava para ter evitado essa morte? A pessoa morreu de infarto. Dava para ter evitado essa morte? A pessoa morreu de acidente automobilístico. Dava para ter evitado essa morte? Com que medidas dava para ter evitado essa morte? Então, hoje, nós temos como morte evitável o tabagismo como a principal causa, porque sim, bastava a pessoa não ter fumado que ela não teria aquelas complicações. Então, por isso é considerado uma morte evitável. E para vocês terem uma ideia, a segunda causa de morte evitável no mundo é acidente automobilístico, que alguns, né, a grande maioria, então é feito, óbvio, uma filtragem aí, são considerados evitáveis porque muitos dependeram de ultrapassagem em região que já era definido que não podia ultrapassar, direção com alcoolismo, ausência de cinto de segurança. Então, eram todos acidentes relacionados a situações que poderiam ter sido evitadas. Então, primeira causa de óbito, tabagismo, de morte evitável. E aí, de forma extremamente importante, o tabagismo passivo já vem na sequência. Terceira causa de morte evitável no mundo. Né? Então, além de fumante ativo, que é a pessoa que resolve fumar, nós vamos ter o tabagismo passivo, que são as pessoas que estão ao redor de quem fuma e acabam inalando essa fumaça, e isso é chamado de tabagismo passivo e ocasiona aí uma taxa altíssima de óbitos também, que são evitáveis. Então, tudo isso faz a gente começar a perceber claramente, né? A gente só está reforçando o que a gente já sabe, com mais dados, com mais informações estatísticas, o quanto o cigarro é prejudicial e impactante aí para a saúde pública de maneira geral. Porque nós vamos ter mortes precoces, mortes dolorosas, mortes caras, invalidez, tudo isso impacta, né, no planejamento da sociedade. E quais são essas fontes de nicotina? Né? Por que a gente falou de nicotina? Lembrem que eu disse para vocês inicialmente que o tabagismo é considerado uma doença que se caracteriza pela dependência de uma substância psicoativa. Então, no caso do tabagismo, essa substância é a nicotina. Então, a nicotina está presente no cigarro, mas nós temos outras fontes de nicotina, sem ser, né, o cigarro tradicional que a gente está acostumado. A gente vai ter charuto, a gente vai ter cachimbo, a gente vai ter o narguile, a gente vai ter a goma, né? A gente vai ter cigarros eletrônicos, todos também como fonte de nicotina. O que a gente precisa entender primeiramente? Que a fumaça do cigarro em si, então as opções que são propensas aí a gerar fumaça, elas por si só são consideradas mais danosas, porque essa fumaça que tem no cigarro, essa fase gasosa, ela contém muitos compostos que são realmente irritativos e que são também agentes oxidativos. Então, essa parte gasosa composta pela própria nicotina em si, amônia, cetonas, monóxido de carbono, acetaldeído, vão ter muitas substâncias que já são por si só irritantes, tá? Para a mucosa, irritantes para vasos sanguíneos e irritantes ali para a função pulmonar.
E, além disso, o tabaco ainda vai ter uma fase sólida. E essa fase sólida também contém muitas substâncias cancerígenas, né? Vários metais tóxicos, naftalina, a gente vai ter chumbo, vai ter níquel, arsênio. Então, nós vamos ter substâncias usadas para veneno de rato. Então, a gente realmente vai ter muitos produtos, são mais de 4.000 substâncias que existem, né, partículas, e 40, pelo menos, são cancerígenas, são agentes oxidativos. Então, realmente, é uma bomba de efeito nocivo para a saúde. Mas, então, por que as pessoas fumam, né? Essa é uma pergunta muito comum, eu não sei se aqui na sala vai ter alguém que fuma, e a gente sempre vem, né, com essas dúvidas. Sempre que vamos falar do malefício do cigarro, fica essa dúvida: meu Deus, como que alguém ainda consegue fumar? Então, primeiramente, nós vamos ter alguns fatores que nós já vamos citar, que são fatores de risco, tá? Já conhecidos para o início do hábito tabágico. Mas a grande questão que nós vamos discutir fisiologicamente hoje é o que essa nicotina, que seria a substância, então, que causa a dependência, é capaz de fazer com o nosso organismo. Então, hoje, quando uma pessoa fuma, a nicotina, ela é inalada com uma velocidade muito rápida. De 7 a 19 segundos, você está com o pulmão todo completo de fumaça. Então, 7 segundos, né? Depende um pouco da capacidade da pessoa de tragar, mas considerando alguém que já sabe fumar, é isso, né? 7 segundos e o pulmão está realmente preenchido de nicotina. Perdão, 7 segundos e a nicotina está no cérebro, tá? É porque é quase que automático, porque o nosso pulmão é tão vascularizado, né? Ele tem uma área de superfície tão grande e vascularizada que a partir do momento que a absorção ali é muito rápido, é 7 segundos para chegar no cérebro. E quando chega no sistema nervoso central, nós temos receptores nicotínicos, receptores colinérgicos nicotínicos, que são ativados pela ação da nicotina. E essa ativação acontece em áreas do cérebro responsável pela sensação de prazer e bem-estar. E essa ativação aumenta a entrada de sódio, que consequentemente vai provocar a liberação de neurotransmissores. E os principais neurotransmissores envolvidos nesse processo são a dopamina e o glutamato. Então, nós temos uma liberação importante de dopamina e glutamato nas áreas de sensação de prazer e bem-estar, no núcleo accumbens, que é a região do nosso cérebro responsável pelas sensações de prazer e bem-estar. E a ação da dopamina, ela vem, cursa aí, né, com prazer, euforia, excitação, estado de alerta, estado de vigília, disposição, um certo relaxamento, tá? Um relaxamento de bem-estar, porque há também uma liberação de GABA, ativada aí pela ação da nicotina, em regiões específicas que não provocam sonolência, que provocam relaxamento, uma sensação de satisfação, de plenitude, e, consequentemente, né, tem aí uma via toda dopaminérgica que vai acabar também aumentando a liberação de serotonina, de noradrenalina em regiões específicas. Mas o central e o mais importante nesse processo fisiológico é a gente entender que há um aumento importante e rápido, muito rápido, de dopamina, que dá essa sensação de empolgação e disposição, energia, né, motivação que o paciente pode perceber.
Então, nesse contexto, este é o principal mecanismo que faz as pessoas buscarem novamente o auxílio do cigarro. Aí, além disso, né, agora entendendo essa característica fisiológica, a gente vai ver que existem fatores biológicos que vão influenciar a predisposição, né, a susceptibilidade da pessoa ao vício. Então, algumas pessoas têm características genéticas que fazem com que elas experimentem e adquiram a dependência mais rápido do que outras. Outras vão ter a facilidade de fumar um cigarro por dia e não ter tanta necessidade. Então, a gente vai ter aí um fator biológico que é inquestionável nesse processo de predisposição e susceptibilidade. E nós vamos ter alguns fatores ambientais, que seria, eu estou estressado, a situação que eu estou vivendo, será que eu estou passando por um momento difícil? Será que eu estou passando por uma situação complicada? Será que eu estou vivendo um problema? Será que eu estou insatisfeito onde eu estou? Então, situações ambientais vão contribuir muito para esse gatilho. Fatores psicológicos, que é a capacidade de lidar com os problemas e as, né, intempéries aí da vida, né? Intempéries da vida, e fatores socioeconômicos, que vai estar muito ligado a esse processo, né? O que eu estou vivendo? Está faltando alguma coisa? Está desempregado? Está passando fome? Então, a gente vai ver que problemas, de maneira geral, eles acabam sendo gatilhos para a pessoa buscar o quê? Uma solução mais imediata de prazer, alívio, satisfação. Então, entendendo isso, a gente começa a perceber, né, porque muitas pessoas vão em busca do cigarro. Ah, não, mas eu comecei a fumar de bobeira, foi brincadeira, foi porque meus amigos estavam fumando, e aí eu comecei, e aí pronto, foi isso. Vai acontecer. Vai estar muito ligado a fatores ambientais, é o ambiente que você estava que acabou te levando a essa decisão. E aí, gente, é importante lembrar que a nicotina causa dependência. O que significa isso? Significa que o cérebro experimentou uma sensação de prazer que depende agora dessa substância. Então, ele não consegue mais ter o mesmo efeito, a mesma satisfação e o mesmo bem-estar em comparação com outras coisas. Então, ele começa a ter um impulso que vem do próprio sistema nervoso de falar assim: vai lá, usa aquela substância. Aquela substância traz para gente a sensação de prazer. E aí ele vai em busca da substância. E isso vai cada vez mais reforçando para o cérebro a necessidade de usar tal substância para encontrar essa sensação. E, além disso, tá? Essa dependência, ela começa a ser reforçada por uma tolerância. O que é a tolerância? É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar àquela substância. Então, ele se adapta e não mais tem aquele efeito esperado. E dessa forma, é preciso um pouco mais de substância para ter a mesma sensação de satisfação que ele tinha antes. E isso é um fenômeno comum na tolerância, que vai da tolerância, que é o quê? A necessidade de doses adicionais para ter a mesma resposta. E isso vai ocasionar a compulsão, é o momento que ele começa a querer fumar mais. Poxa, não está vindo, né? Não está vindo a sensação, não está vindo. Então, esse comportamento repetitivo de preciso usar é o que configura aí a dependência. Para além disso, nós estamos até agora falando de dependência química. É a necessidade da substância e a capacidade que a substância tem de gerar um bem-estar que o organismo sente falta e gera impulso na pessoa para consumir aquela substância. Isso é a dependência química. Além disso, pode acontecer a dependência psicológica, que é o quê? Eu acreditar que eu preciso dessa substância em determinadas situações porque eu fico melhor com ela. Por exemplo, eu tive vários pacientes que fumavam, como eu falei, 1 a 2 cigarros por dia.
Se você analisar quantitativamente e quimicamente, essa pessoa não desenvolveu dependência. Ela não desenvolveu a dependência química, provavelmente uma proteção biológica de pouca predisposição. Mas ela tinha o quê? Dependência psíquica. Em que momento ela estava fumando? Sempre que saía do trabalho, porque ela ficava muito ansiosa quando saía do trabalho, estava muito tensa com os problemas do trabalho, e aquilo ali era o momento dela de alívio e de sossego e paz, e isso fazia o dia dela ficar muito melhor. Então, há uma crença de que aquele momento com aquela substância vai me trazer. Mas, quimicamente, se a gente for analisar pela quantidade de substância e pelo padrão de um comportamento que não gerou tolerância e não gerou necessidade de aumento de dose, ela não se configura como uma dependência química clássica, tá? Mas é importante a gente pensar nisso, que às vezes o paciente acredita que precisa fumar para lidar com determinadas situações. Então, são fatores psicológicos aí que estão envolvendo. Existem alguns fatores de risco para fumar que já são catalogados aí. Primeiramente, pai ou amigos fumantes. Então, eu ter, de certa forma, no meu meio, pessoas que fumam é um fator de risco alto. Relação tensa com os pais. Então, em especial na adolescência, né, relações difíceis, conflituosas com os pais, mãe solteira, comorbidades psiquiátricas. Muito importante, gente, a maioria dos pacientes que fuma tem um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso, que são os mais comuns, mais prevalentes, ou algum outro transtorno psiquiátrico. A maioria, tá? Não é uma regra de 100%, mas tem que investigar com certeza. Baixo nível de autoestima é um fator de risco. Por quê? Porque vai dar uma sensação de alívio, bem-estar, conforto, né? Residir, né? Como morar com pessoas que fumam, estar vivendo grandes decepções, lutos, separações, traumas, ou mesmo mudanças de comportamento. Então, mais uma vez, a adolescência, naquela fase de transição hormonal ali, é importante. Baixo rendimento escolar e percepção de que os pais não vão se opor, né? Também é um fator de risco para começar a fumar. Para que servem essas informações, gente? Para nós, como profissionais de saúde, vocês, como futuros profissionais de saúde, poderem trabalhar a prevenção, trabalhar escolas, na saúde pública, desenvolver projetos. Então, a gente começa, né, buscando causas para lidar aí com essas dificuldades preventivas. Agora, uma reflexão, né? Será que o fumante, a pessoa que hoje fuma, será que ela sabe os malefícios do cigarro, do tabagismo em si? A gente vai falar muito cigarro, tá? Porque, de fato, é a principal forma de tabagismo, é o uso do cigarro tradicional. A gente vai ter aí que pelo menos 80%, né, da forma de utilização do tabaco hoje é através do cigarro. Então, em alguns momentos, a gente vai usar o uso do cigarro, mas, né, isso vale para narguilé, Viper, dispositivos eletrônicos da mesma forma. Então, é o questionamento que fica, né? Será que as pessoas sabem? Será que elas entraram nessa sem saber ou será que elas sabem? Bom, existem muitos malefícios para o cigarro, tá? Muitos, são incontáveis. Tem um resumo aí no slide, mas realmente bem resumido, né? Se a gente for trabalhar na lógica da descrição, da pormenorização desses problemas, a gente vai ver que é muito mais grave até do que parece ser nessa lista imensa que já está aí. Agora, olha que interessante. De experiência prática, tá? Desses últimos 6 anos trabalhando com cessação tabágica, eu posso dizer para vocês uma coisa: a maioria dos pacientes sabe que o cigarro causa câncer, pelo menos isso, tá? Pelo menos câncer, a maioria sabe. O que já seria
uma coisa assustadora, né? Se a gente entender hoje que o câncer não tem cura, que o câncer não tem nem tratamento garantido, né? Alguns cânceres têm um bom prognóstico, mas ainda assim não existe nenhum tratamento de controle adequado, com garantia de 100% para nenhum tipo de câncer. Né, uma vez em câncer é com câncer, mesmo que você atinja o nível de remissão, você tem que fazer controle para o resto da vida. Então, controle não quer dizer necessariamente químio nem rádio, tá? Mas realmente uma supervisão. Então, dessa forma, a gente se questiona. Peraí, se a maioria sabe que causa câncer, que seria talvez um dos danos mais trágicos, por que será que isso não incomoda as pessoas? Então, eu já adianto para vocês, da experiência, da vivência, que as pessoas se preocupam com o que está doendo agora, com o que está incomodando agora. Elas vivem o agora. Dificilmente elas conseguem se projetar para o futuro, tá? Tanto que, né, o transtorno de ansiedade é esse excesso. A pessoa que faz isso, geralmente ela está com um desvio no comportamento e nos neurotransmissores, porque o nosso cérebro ele é feito para não projetar situações catastróficas futuras. Ele é feito para avaliar isso a um certo prazo, até para proteção e defesa. É para isso que serve a ansiedade, que seria justamente isso. Gente, cigarro causa câncer. Então, a pessoa deveria interiorizar isso e falar, não quero ter câncer, então eu vou parar de fumar. Só que ela consegue vislumbrar a vida dela até certo ponto. Então, pessoal, eu vou pedir 1 minuto para vocês, porque eu estou com o interfone tocando e eu não tenho outra opção. Deu certo aqui. Então, as pessoas elas terão essa dificuldade de se imaginar, né, vivendo essa situação. De certa forma, é como se comigo não vai acontecer. É uma autoproteção de acreditar que ele vai ser um felizardo que estará imune, baseado em reforços de talvez um ou outro paciente que ele conheça, que viveu uma situação de câncer, mas nunca fumou, ou alguém que fumou a vida toda e não teve câncer. Então, baseado em exemplos mais próximos, em pessoas ali ao redor, que reforçam essa autoproteção de comigo não vai acontecer, ou isso está muito longe, isso está muito longe. O bem-estar que eu sinto agora com o cigarro é muito reconfortante. Essa situação está lá longe, ele não consegue sentir, ele não consegue visualizar, ele não consegue se imaginar naquela situação de risco. Inclusive, uma das principais abordagens que nós iremos fazer é exatamente trazer esse paciente para vivenciar e experimentar momentos em que ele vai refletir muito, de maneira muito imersa, os malefícios do cigarro, para ele começar a sentir o drama, né, literalmente. Mas aí, o que mais a gente vai fazer? A gente vai procurar pequenos detalhes nos malefícios do cigarro que podem já estar acontecendo no paciente. E às vezes uma coisinha pequenininha, que é, por exemplo, o mau cheiro, que é, por exemplo, amarelar os dentes, que é, por exemplo, amarelar as pontas dos dedos, que é, por exemplo, ressecar a pele, envelhecimento precoce, que é, por exemplo, no caso dos homens, impotência, no caso da mulher, infertilidade. Então, talvez situações que estejam mais presentes no dia a dia dela vão ser mais motivacionais, porque, como eu falei, está palpável, ela está sentindo agora.
ela está percebendo agora, uma fadiga. Então, o cigarro, ele inicialmente causa muita disposição, energia, pela liberação da dopamina, mas pelas lesões endoteliais sistemáticas que acontecem, porque a nicotina e os outros fatores oxidativos são importantes no processo de lesão endotelial. Então, há uma lesão endotelial sistemática, uma inflamação de vasos sistemática, tá? E isso faz uma fadiga generalizada no corpo. Então, às vezes, você falar com ele sobre uma fadiga já vai fazer ele, opa, eu tô meio fadigado. Então, a dopamina, naquele momento que ela faz efeito, ela dá disposição. Mas o resto do dia, ele está fadigado. Dor nas pernas, problema de circulação. Então, a gente vai ver aqui, né? Não adianta, a gente não vai memorizar, eu não vou ler todos, mas é isso. Cegueira, perda de audição. Então, existem vários outros problemas psoríase, tá? Alterações, né, dermatológicas. Então, além de câncer, além de infarto, além de AVC que mata, nós vamos ver várias características do dia a dia que vão estar presentes aí no paciente e que isso vai ser muito importante. Então, no meu atendimento, eu preciso ter esse conhecimento de pequenos detalhes dos malefícios do cigarro, que mesmo que não sejam altamente letais, mas podem estar sendo percebidos agora para me ajudar a evidenciar que ele está caminhando para os malefícios do cigarro. Além disso, nós vamos ter que ter um bom conhecimento para fazer o inverso, para falar sobre os benefícios do cigarro. Perdão, sobre os benefícios de parar de fumar. Vocês desculpem, gente, é terceiro round, chega essa hora, né? O cognitivo já está dando uns lapsos aqui. Por quê? Nós vamos ter que ter contra-argumentos, capacidade de argumentar com esse paciente. E aí, veja bem, nós temos aí, né, uma figura que ela é bem ilustrativa, demonstrando esse tempo, tá? E vai mostrar o quanto é rápido o benefício notável pelo paciente. A pressão arterial é uma das principais alterações de um paciente que fuma. Ele pode não estar hipertenso ainda, mas seguramente ele será após alguns anos de uso do cigarro. E além de se tornar um futuro hipertenso, ao fumar, imediatamente há um pico de pressão alta. Tá? E é por isso que o paciente fatidicamente vai ser hipertenso no futuro, porque esse excesso de estímulo e de pico que acontece ao longo do momento que ele se expõe à nicotina, ele vai fazer o quê? Vai fazer a lesão endotelial, vai fazer enrijecimento endotelial, e aí vai gerar a hipertensão arterial. Então, ainda que um paciente tenha uma pressão arterial relativamente baixa no seu estado basal, por exemplo, eu tenho uma pressão 10/6, 11/6 é o meu basal. Se eu fumasse, provavelmente eu ia vê-la chegar ali em 12, 13, né? De 10 ela passaria para 12 no momento que está fumando. Então, isso é considerado ainda um valor dentro do aceitável, dentro do normal. Mas para o meu basal, ela já vai ter o quê? Feito pico, já vai ter feito alteração. Então, um paciente consegue perceber. A gente consegue também, ao medir a pressão do paciente que está fumando durante o dia, ir lá e marcar a pressão dele, e falar com ele para ficar 20 minutos sem fumar, a gente já vai ver como ele tem uma mudança nesse padrão aí da pressão dele, mesmo que ele não esteja ainda atingindo valores pressóricos que o considerem um hipertenso. Após 2 horas, não há mais nicotina no sangue. Então, como eu disse, a inalação é muito rápida, 7 segundos está no cérebro, no sistema nervoso central, e em menos de 1 minuto, toda a nossa circulação sanguínea já passou pelo pulmão. Então, ou seja, a gente já conseguiu espalhar a nicotina com menos de 1 minuto por toda a circulação. Mas ela vai ser eliminada e não vai estar mais na nossa corrente sanguínea fazendo malefícios que ela causa. Durante 2 horas ela fica, depois ela sai. Que provavelmente, inclusive, é o tempo que o paciente quer o quê? Fumar de novo. Então, a gente vê um padrão de repetição do cigarro muito relacionado a esse tempo da nicotina.
Inclusive, pessoas que fumam com menos de 2 horas entre um intervalo de um cigarro e outro, é porque o grau de dependência já está muito alto. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas, já temos um funcionamento de troca gasosa pulmonar bem melhor. 2 dias, recuperação do paladar e olfato, que são perdidos com o uso do cigarro. Após 1 ano, o risco de doenças cardiovasculares reduz pela metade. Após 1 ano, também, o pulmão conseguiu se reciclar ali da sua capacidade de renovação de troca gasosa, tá 0 bala. É importante, gente, esse após 1 ano de pulmão 0 bala, recuperação da capacidade, é baseado na não lesão irreversível, tá? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma lesão dos pulmões irreversível. Então, é uma condição que a gente não tem como recuperar depois que o paciente já está com o quadro instalado. O que a gente consegue ao parar de fumar? Não evoluir. Já é um benefício imenso, porque se ele não parar de fumar, provavelmente em menos de 1 ano, ele vai morrer, porque ele vai perder o restante da capacidade pulmonar. Mas um pulmão que ainda não tem uma doença pulmonar instalada, aí ele consegue se recuperar e voltar ao seu estado normal, né? Zerar. Então, ou seja, o risco de um DPOC volta a ser o de uma pessoa que não fumava. E após 5 a 10 anos, claro que depende um pouco das características genéticas, esse paciente também volta a ter o seu sistema cardiovascular recuperado e permanece com o risco de ter um infarto, ou um AVC, ou uma hipertensão, ou um diabetes, igual ao de alguém que não fumou. Ou seja, realmente é possível ganhar muito qualidade de vida, independente do tempo. Não há momento para parar. O paciente tem 70 anos. Poxa, ele vai viver até os 90. Ele pode viver mais 20 anos com qualidade, ou ele pode viver 10 e numa qualidade extremamente comprometida, com todas as limitações que o tabagismo vai trazer para ele. Então, por isso que ainda assim, mesmo que ele só tenha mais 5 anos de vida, serão mais 5 anos com muito mais qualidade de vida, tá? Bom, problemas que a gente vai encontrar no processo de parar de fumar. Como eu disse, para fumar, né, o hábito tabágico é uma doença. E é uma doença da categoria de dependência química, dependência de substância psicoativa. Então, justamente por isso, parar de fumar é realmente difícil. Primeira coisa, não existe fraqueza aqui. O vício não é uma fraqueza, ele é uma realidade. A pessoa que experimenta a dependência, ela deixa de ser alguém que está num processo natural e passa a ser alguém adoecida. Então, nós precisamos ter empatia e compaixão, porque vai ser difícil sair do vício. Quais são os principais sintomas que esse paciente vai enfrentar? Se você fizer uma parada abrupta, né? Se você para o cigarro, muita gente consegue, faz isso, vai lá e fala: a partir de hoje eu não fumo mais, tem motivações importantes, decide. Não quer dizer que é impossível, não. Ele pode conseguir. Significa que ele é mais forte? Bom, só dá para analisar individualmente. Mas o que ele vai enfrentar, provavelmente? Irritabilidade intensa. Gente, não é uma irritabilidadezinha, não. É uma irritabilidade da pessoa não conseguir ficar quieta, parada, respirando. É uma sensação de raiva, de frustração, desconfortabilíssima. Insônia, tá? Alteração no padrão do sono, depressão, sensação de culpa, de impotência, de incapacidade. Então, o humor deprimido, ele traz isso, falta de prazer e de vontade, nada do que faz tá bom, não tem mais satisfação, é uma anedonia, né, que é a ausência de prazer intensa. Alteração no apetite, então, geralmente, consequentemente, um ganho de peso, o paladar melhora, mas, para além disso, né, tem um pouquinho de ação aí da nicotina no metabolismo, que perde,
Então, é comum vir um ganho de peso, inquietação, essa agitação, a pessoa não consegue concentrar, ela não consegue manter a ideia organizada, ela não consegue se concentrar. Memória, né? Uma vez que ela não concentra, ela não consegue memorizar. Então, se ela trabalha com coisas importantes, se ela está estudando, ela vai ter uma improdutividade importante, ansiedade, né? Situações de medo e catastróficas importantes. E tudo isso num nível muito intenso. Não é num nívelzinho, não, é intenso. Lembrando, mais uma vez, predisposição genética. Algumas pessoas vão ter menos predisposição genética e, por isso, podem passar por uma síndrome de abstinência mais branda, tá? Mas não são as exceções. A maioria das que fumam, elas já fumam porque adquiriram a dependência. Alguém quer falar? Bom, vamos continuar então. Bom, e como que eu sei se essa pessoa está dependente mesmo? Quanto que essa dependência tem diferença de dependência? Como que funciona esse processo de avaliar o grau de dependência que a pessoa tem da nicotina? Existe um teste de Farristrom, que é exatamente um questionário validado para identificar isso. Eu faço perguntinhas. As perguntas, né, são 6 perguntas, o paciente vai me responder e eu vou pontuar. Quantos cigarros você fuma por dia? Vai gerar uma pontuação. Logicamente, maior número de cigarros, mais pontos ele vai receber no teste. Quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? A dificuldade em iniciar o dia sem fumar, né? A pessoa que não consegue passar muito tempo depois que acorda sem fumar, já demonstra aí também um grau de dependência maior. Então, vai pontuando. Quais os horários que fuma mais? Mais no início do dia, mais no final do dia? Qual cigarro é mais difícil de parar? O primeiro ou os demais? A pessoa fuma mesmo quando ela está doente, né? Está passando mal, está acamada, está ali prostrada, ela ainda fuma. Acha difícil parar de fumar em lugares onde é proibido? Reuniões, igrejas, ônibus. Então, ela vai pontuar. Se ela... a gente vai somar, fazer essa soma de score, e aí vai ver a interpretação, né? Nós vamos ter de dependência muito baixa a dependência muito alta. Em que isso vai nos ajudar? A definir, obviamente, o esquema terapêutico farmacológico e também entender o processo dessa pessoa para pensar em alternativas e abordagens não farmacológicas. Bom, para que a gente pense em abordagens farmacológicas, eu preciso, primeiro, ter certeza que o paciente quer parar, tá, gente? Essa é a primeira regra. Não existe ainda nenhum tipo de comprovação de estudos, muito pelo contrário, de que é possível tratar alguém medicamentosamente que não quer parar de fumar e que vai conseguir no final. Então, a gente tem que identificar o que a gente chama estágio de motivação do paciente para parar de fumar. E existem estudos já que fazem essa análise e definem etapas e fases já bem consolidadas de quais seriam esses estágios de motivação no processo de cessação tabágica. Então, a primeira fase é a não querer parar. O paciente é claro e nítido e fala, olha, eu sei que faz mal, a maioria fala assim, mas sinceramente eu não estou num bom momento para parar. Isso acontece muito. Quando ele vem com essa justificativa, mas aí você pensa, tem bom momento para parar? É que ele já está na fase de não querer. Então, não é que é bom momento ou não, ele não quer, tá? Então, o que você faz por essa pessoa? Você se põe à disposição. É a única coisa que você pode fazer, é falar para ela, olha, se em algum momento você quiser rever essa sua decisão, eu posso te ajudar. Então, a pré-contemplação, ela é identificada com frases de eu não estou preparado, eu não acho que é o melhor momento para mim, eu acho que eu ainda não estou nessa fase. Então, a gente tem que entender que ele está realmente aquém.
tá? Mais o quê? Contemplação. A fase de contemplação, ela vai estar relacionada com uma vontade, mas ele ainda não consegue se enxergar parando de fumar. Então, há uma vontade. Então, a pessoa fala, olha, eu estou pensando em parar de fumar, olha, eu gostaria de parar de fumar. Então, ele tem, pelo menos, ele demonstra que é algo que passa na cabeça dele. Mas se você pergunta para essa pessoa assim, você se vê parando de fumar nos próximos 30 dias? E aí ela fala, não, significa que ela está na contemplação. Se ela vira e fala, sim, eu consigo me ver parando de fumar nos próximos 30 dias. Então, provavelmente, ela está na fase de preparação. Então, é um passo a mais. Além de estar contemplando, além de estar imaginando parar, ela já consegue se ver parando. Ela quer, ela vira e fala, não, eu vou parar. Eu não quero nem saber, agora vai. Então, ela está com um entusiasmo a mais, com menos insegurança do que na fase de contemplação. E aí, a fase de ação é quando a gente define, né, a pausa, vai parar, estou parando agora, e nós vamos ter a fase de manutenção, que é uma das dificuldades que a gente tem em manter-se sem fumar. Então, a gente considera aí pelo menos 1 ano, tá, de manutenção. Então, a pessoa tem que estar ali, para considerar remissão, ela tem que ter conseguido ultrapassar 12 meses sem fumar. E para ser manutenção, ela está ali mais ou menos, pelo menos há 6 meses sem fumar. Recaídas vão poder acontecer. Então, é aquele paciente que voltou a fumar ainda nesse processo e ele voltou a fumar mesmo, ele voltou para uma rotina, tá? Porque tem o lapso. O lapso é aquele paciente que no processo fala, hoje eu fumei um cigarro, fumei metade, na verdade, fiquei morrendo de raiva, fui lá, apaguei o cigarro e não fumei mais. Esse é só um lapso. A recaída é aquele paciente que fumou e voltou por um ritmo de rotina. Mas mesmo que ele tenha entrado em recaída, ele pode procurar por você e falar, olha, essa semana eu fumei a semana todinha. Recaída, voltou para uma rotina. Mas eu queria saber o que eu faço. A gente considera uma recaída. Então, a gente tem que entender que por trás disso tem toda uma teoria, tá, de estudo de avaliação de comportamento e de capacidade motivacional que a gente vai precisar aprofundar aí quando quer trabalhar com cessação tabágica. Bom, da mesma forma, eu não sei como está nosso tempo, da mesma forma que nós temos métodos já estudados para avaliar a atividade comportamental, né, e estágio de motivação do paciente, nós temos também estudos hoje e metodologias já definidas para trabalhar esse processo de incentivo, tá? Para que o paciente consiga melhorar e adquirir segurança para parar de fumar. Mas lembrando, é para um paciente que está pelo menos em contemplação. Em pré-contemplação, não funciona. E o principal método, que é divulgado pelo INCA, pelas diretrizes clínicas de cessação tabágica, é chamado 5R, 5 R's, né? São 5 R's. É o R de relevância, é eu sentar com o meu paciente e estruturar com ele o porquê, o principal motivo de decisão que leva a parar de fumar. É aquela relevância principal da decisão. É avaliar os riscos aplicados à condição clínica do meu paciente. É verificar as recompensas, né, conseguir fazer ele identificar as recompensas. É conversar com ele sobre os roadblocks, que são obstáculos, aqui não deu para traduzir, senão não ficava 5R. Então, é prever com ele, olha, o que pode atrapalhar esse processo? Já tentou parar de fumar antes? Por que não deu certo? Então, é prever todos os obstáculos e encontrar estratégias para os já previstos, fora os que vão aparecer no decorrer da jornada, e repetição. Todas as vezes e quantas vezes forem necessárias, fazer essas pausas para falar sobre a relevância, risco, recompensa e roadblocks.
E aí vamos conhecer agora exatamente o que nós podemos fazer pelo nosso paciente, entendendo que ele está com vontade de parar. Ó, eu quero parar. Então, o que eu posso oferecer de arsenal terapêutico para amenizar o impacto da síndrome de abstinência à nicotina e promover, então, aí uma melhor condução do processo de cessação tabágica? Nós vamos ter medicamentos, produtos naturais, terapias complementares para discutir e, obviamente, todo o nosso suporte e o nosso aconselhamento. Então, do ponto de vista farmacológico, nós temos a diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que traz a terapia de reposição de nicotina como primeira linha, a bupropiona e a vareniclina. Então, nós temos 3 opções que são consideradas de primeira linha. O que é ser consideradas de primeira linha? É a recomendação. Fala, olha, se você for cuidar de alguém em cessação tabágica, prefira essas opções aqui. E essas preferências são baseadas em quê? 2 pontos são importantíssimos. São vários pilares, mas 2 são extremamente importantes. Eficácia. O que funciona, né? Eu tenho que usar o que funciona. Não faz sentido nenhum eu pensar em fazer uma abordagem que possa não funcionar. Então, é muito importante essa conjuntura da eficácia. Aí, o que eu digo para vocês sobre eficácia? E que eu posso adiantar para vocês sobre eficácia? A terapia de reposição de nicotina, ela é considerada igualmente eficaz hoje. Ela é considerada eficaz na mesma proporção que a bupropiona. Então, se eu tenho bupropiona ou se eu tenho terapia de reposição de nicotina, eu posso esperar a mesma resposta, tá? O mesmo benefício daquele grupo de pessoas que vai fazer o uso dessas opções terapêuticas. Da mesma forma, a terapia de reposição de nicotina, considerada monoterapia, é uma opção, tá? A gente vai ver que a gente pode, eu vou falar ainda, a gente pode usar nicotina uma única forma, é a monoterapia, ou eu posso usar a nicotina combinada, mesclar 2 formas de nicotina, ou usar a nicotina com bupropiona. Então, quando a gente faz o que a gente chama de terapia combinada, os estudos mostram que a gente tem resposta melhor do que as opções em monoterapia. Só que também aumenta o quê? Reações adversas, que é o outro pilar. Então, é eficácia e segurança. São os 2 principais pilares para a gente tomar a decisão de qual opção nós vamos usar. E aí, geralmente, é colocado como primeira linha o que foi feito esse balanço. Segurança versus eficácia. Então, sempre nós vamos ter aqui como primeira linha o que tiver uma opção mais segura em detrimento da sua eficácia, tá? Então, vareniclina está em destaque aí, está em negrito, porque ela sim representa uma eficácia maior. Então, se eu pegar um grupo de pessoas e oferecer terapia de reposição de nicotina, pegar outro grupo e oferecer bupropiona, pegar outro grupo e oferecer vareniclina, o número de pessoas que vão conseguir parar de fumar com a vareniclina vai ser maior. Tá? Ela tem uma eficácia terapêutica maior. Qual é o problema? Caríssima, custo. Então, em relação ao custo, ela perde para nicotina e para bupropiona, o que faz com que a bupropiona e a nicotina acabem sendo mais utilizadas. Não funcionou, não tem condições, tem contraindicações expressas a alguma dessas formas, nós vamos ter a nortriptilina e a clonidina como segunda linha, segunda opção. Aqui eu trouxe para vocês um algoritmo de tratamento que diz exatamente
esse raciocínio clínico mais simplificado na forma de protocolo, para que a gente possa conduzir melhor o aporte farmacológico. Então, por exemplo, vamos avaliar o grau de dependência que o paciente tem à nicotina. Se ele tem uma dependência alta ou muito alta, podemos usar lá o teste de Farrstrom. A gente já deve usar a terapia combinada, tá? Não devo usar só mono, já vou usar a terapia combinada. Se ele tem um teste de baixa, muito baixa, baixa, ou dependência moderada, eu posso, tá, por questão de custo e segurança, tentar a monoterapia. Outra forma de avaliar: o paciente fuma o primeiro cigarro do dia com mais de 30 minutos, ele consegue ficar mais de meia hora sem fumar? Posso pensar numa monoterapia. Não, ele menos de 30 minutos está fumando, ou então ele fuma pelo menos 20 cigarros no dia, eu já posso pensar numa terapia combinada. O que é a terapia combinada? Tá aqui, ó, terapias de primeira linha, as opções combinadas, ó, adesivo e goma, adesivo e pastilha, adesivo e bup, bup e pastilha. O que seria uma terapia sozinha, monoterapia? Bupropiona, ou eu usar só adesivo, ou só goma, ou só pastilha. Então, a gente tem um leque de opções na mão. Como farmacêuticos, tá? Que podemos fazer esse manejo. Bupropiona é um remédio sob controle especial. Então, nós, farmacêuticos, não podemos prescrever. Agora, a TRN, terapia de reposição de nicotina, em monoterapia ou combinada, nós podemos prescrever. Ela é MIP. E como ela tem a mesma eficácia da bupropiona, então nada impede de que nós, na nossa abordagem, iniciemos o protocolo com o paciente pela terapia de reposição de nicotina. E se não funcionar? E se houver recaída, né? E se não der certo? É aonde eu lanço mão de mudança de estratégia. Então, eu conhecendo todas essas combinações, se a combinação que eu escolhi não deu certo, eu tento outra, e obviamente que durante todo esse processo eu preciso verificar o aconselhamento comportamental para que eu consiga ajudar o paciente nas questões psíquicas, né, que possam estar envolvendo ali os possíveis gatilhos que esse paciente está tendo na hora de fumar. Bom, o adesivo, ele acaba sendo a principal forma, tá, de iniciar o processo. Por quê? Porque ele tem uma liberação basal, uma liberação lenta de nicotina. Então, ele me garante uma estabilidade por até 24 horas de ação da nicotina de forma lenta e progressiva, e prolongada, perdão. Então, a gente geralmente opta por iniciar com a prescrição do adesivo. E qual é a forma de uso do adesivo? Depende do número de cigarros que o paciente usa e do peso que ele tem. Se ele usa mais de 10 cigarros por dia e tem mais de 45 quilos, eu vou começar com um adesivo de 21 miligramas por 6 semanas, passo para um de 14 miligramas por 2 semanas, depois para um de 7 miligramas por mais 2 semanas, e aí eu faço a interrupção. Ou seja, eu estou desmamando o meu paciente progressivamente do uso da nicotina. Se esse paciente não tem 45 quilos ou não fuma 10 cigarros, eu começo com 14 miligramas, 6 semanas, e depois 7 miligramas, 2 semanas, até a interrupção. Cíntia, meu paciente não quer interromper nesse prazo. Podemos prolongar? Sim, tá? Esse é um protocolo padrão inicial, para a gente ter o quê? Aquilo que eu falei, parâmetro. Mas a individualidade vai existir. Então, pode ser que eu tenha que flexibilizar um pouquinho mais. O que não é recomendado é a utilização de nicotina por mais de 12 meses, porque aí já é considerado falha terapêutica. Mas, obviamente, que a gente vê aqui que ele está com uma proposta inicial de 10 semanas, em média, 2 meses e meio.
Então, se eu precisar caminhar para 4, 5, 6 meses, eu ainda estou dentro do razoável, do aceitável, tá? A literatura, ela preconiza aí até 12 meses, eu posso ter uma flexibilidade. Bom, nós temos várias formas de nicotina, como eu falei. E aí, eu trouxe um quadro aqui comparativo para a gente ter uma ideia. O adesivo de nicotina, ele tem, né, várias formulações, 21, 14 e 7 miligramas, que são utilizadas justamente para escalonar, né, para fazer retirada gradual. E a gente vai fazer a utilização diária. É 1 por dia, tá? É 1 por dia. Não sei por que é primeiro. Não é 10, é 1. A gente faz uso de 1 adesivo por dia, tá? E aí, essa utilização, lembrando que ela tem uma liberação basal, ou seja, ele fica liberando nicotina ali, ó, o dia inteiro que o adesivo está fazendo efeito. Por isso, algumas pessoas, como é dopamina aumenta o estado de vigília, algumas pessoas podem manifestar o quê? Insônia, sonhos vívidos, sono conturbado. Então, é o momento que a gente orienta que ela tire o adesivo para dormir. Então, colocou de manhã, vai dormir, tira o adesivo, vai dar o quê? Umas 12, 15 horas que ele fez a ação dele ali, e aí a gente vai optar pelo seu uso, não uso noturno. Só que não pode reutilizar o adesivo. E isso é um dos motivos de fracasso no tratamento, que a pessoa tira à noite, chega no outro dia e quer colocar o mesmo. E aí, essa nova aderência já tem uma mudança na formulação ali, forma farmacêutica de liberação, já não consegue mais atingir concentração adequada, vai aumentar o risco desse paciente ter fissuras, né? Que é a vontade de fumar. Então, se você desprezar o adesivo, é porque você está tendo reação à noite, mas é um adesivo que vai para o lixo. Amanhã abre outro e começa com outro, tá? Até porque o acondicionamento, a armazenagem, tudo isso vai influenciar. Então, ele tem essa principal atividade, reação, que é a insônia. Algumas pessoas têm algumas reações de pele, acaba impedindo um pouco, né, a adesão. A orientação é sempre colocar numa área de pouco pelo, uma área mais extensa, né? Então, a gente põe geralmente nas costas, a gente põe na parte interna do braço, porque a área de menor pelo facilita a adesão e diminui o risco de atrito, de irritação. Principais vantagens é exatamente, né, a liberação diária, a facilidade de utilização, mas tem um problema. Faz com que, às vezes, o paciente continue tendo aquela hora que ele gostava de fumar, que ele sente aquela vontade de fumar, dele ter uma ação rápida, sentir assim, estou aliviado, aquela sensação de bem-estar que ele tinha com o cigarro. Então, geralmente, se o paciente relatar esse tipo de situação, a gente vai fazer o quê? Adicionar ou uma goma ou uma pastilha. Por quê? Porque a vantagem da goma ou pastilha é exatamente uma liberação mais imediata da nicotina. Então, nós vamos ter aqui, formulação de 4 miligramas, formulação de 2 miligramas, e a gente geralmente pede o paciente para respeitar aquele intervalo mínimo de 2 horas de uso da pastilha ou da goma. Qual é a diferença entre a pastilha ou a goma? Só a forma de usar. Tá? As duas têm 4 miligramas ou 2 miligramas, e uma é de mascar e a outra não é de mascar. Então, essa é a única diferença, tá? É questão da preferência, às vezes, e alguma limitação. Por exemplo, pessoas que têm alguma dificuldade de deglutição, pessoas que usam dentadura, aí, às vezes, esse aí não vai dar para usar a goma, vai usar a pastilha. Mas é importante lembrar que para ter uma boa adesão, uma boa resposta terapêutica, algumas técnicas no uso são importantíssimas. E esse é um papel que nós temos grande impacto, que é orientar como usa. Por quê?
Porque a goma ou a pastilha é uma resina que tem a nicotina ali. E aí o que a gente quer é que a nicotina seja absorvida pela mucosa oral, porque aí ela é 100% absorvida, né? Não tem metabolismo de primeira passagem, e aí é rapidamente percebido, né, o efeito. O paciente com 5 minutos começa a perceber o efeito ali da sensação, né, da presença da nicotina. Agora, se ele engolir, então eu estou falando que eu quero uma absorção na mucosa oral. Se ele engolir, se ele formar saliva e engolir, aí a absorção já vai ser toda iniciada no sistema digestório. Então, vai ter uma biodisponibilidade reduzida pelo efeito de primeira passagem e uma demora a mais no tempo de ação. Então, a gente tem que ensinar, tem uma técnica de mastigação. O paciente tem que mastigar forte, não é mastigar igual chiclete, é apertar a goma até sentir adormecer. Então, ele vai apertar de um lado, ele vai sentir que a bochecha vai adormecer, ele deposita a goma aqui e deixa 15 minutos. Passa para o outro lado, mastiga, sente adormecer, deposita a goma, deixa em média de 15, chega a de 5 a 15 minutos. Parou de adormecer, troca. Ele vai fazer isso umas 4 vezes. Aí ele vai ter conseguido absorver toda a nicotina que tem na goma. A pastilha, mesma coisa, só que ele só vai depositar, deixar adormecer, mudar de lado. Depositar, deixar adormecer, mudar de lado. Então, ele não chupa, porque se chupar, forma saliva e ele vai engolir. Então, as principais reações que vão estar envolvidas são reações gastrointestinais, porque a maioria, até pegar a técnica, vai engolir um pouco de nicotina, e a nicotina é irritativa, então vai dar dor no estômago, pode dar náusea, pode dar azia, pode dar irritação na boca, soluços. São as principais, né, observações que vão ser feitas. Gosto desagradável, a goma é bem dura, tem gente que tem a dentição fraca, pode danificar. E principal vantagem é suprir aquela fissura, aquele momento imediato. Estou com muita vontade de fumar. Você usa a pastilha ou a goma e ela supre essa necessidade, essa sensação imediata, tá? A variclina, eu trouxe aqui, esquema de posologia, embora também não podemos prescrever, porque ela também é um medicamento de controle especial, tá? Mas é óbvio que nós podemos encaminhar, caso haja falhas nos esquemas que nós podemos realizar a prescrição, aí a gente pode encaminhar, e aí a gente deve conhecer, né, como que é o funcionamento, mas ela vem numa caixinha muito bem definida, os comprimidos, as semanas, quantos miligramas, ele é muito bem desenhadinho, não é à toa que é caro, fica uma média de quase R$1.000 por mês. O tratamento é o Champix, é o nome referência. E a bupropiona, né, que é o mecanismo de... e a vareniclina, só para complementar, ela é o único medicamento que realmente foi desenvolvido especificamente para tratamento do tabagismo, tá? Ela tem uma ação de bloqueio dos receptores nicotínicos, que são ativados, né, com a nicotina. Então, além de fazer esse bloqueio dos receptores de nicotina, ela alivia essa abstinência, porque ocupando ali aquele receptor, não deixa esse receptor ativo para sentir falta e promover fissura e promover, né, a sensação ali de nervoso, de abstinência. E aí ela também tem um aumento aí por um canal, né, um sítio diferente, ela ativa também o receptor de nicotina para aumentar a sensação de recompensa, enquanto bloqueia a ação dos receptores nicotínicos. E a bupropiona, o mecanismo de ação dela é a liberação de dopamina e noradrenalina. Então, ela é um modulador, um antidepressivo atípico, né? Que acaba provocando, como mecanismo de ação principal, o aumento da dopamina e da noradrenalina.
e, consequentemente, né, suprindo aí um pouco dessa falta e dessa sensação de prazer ocasionado pelos neurotransmissores, que são os mesmos envolvidos no processo, tá? Bom, para que a gente consiga, né, atrair aí pacientes, para que a gente consiga ter a cessação tabágica como um nicho de mercado, aí já falando para vocês a título de futuro, né, eu acredito muito que a cessação tabágica é um excelente campo de atuação para o farmacêutico, porque hoje nós não temos profissionais referências em cessação tabágica. Quando alguém fala assim, estou com vontade de parar de fumar, crie em alguém. A gente não tem esse alguém clássico, assim, olha, esse cara aqui só trabalha com cessação tabágica, ele é o cara da cessação tabágica, ele é referência em cessação tabágica. As pessoas vão no médico, cardiologista, vão no psiquiatra, vão, né, de maneira geral, e esses profissionais sabem fazer, obviamente, o manejo, mas eles não são exclusivos, eles não fazem só isso. Então, eu acredito no farmacêutico especialista em cessação tabágica, que vai se tornar referência ali no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, e que vai ser a pessoa que vão direcionar, né, os pacientes aí, ou vai ser conhecido pelo processo de manejo de parar de fumar. Eu acredito tanto que eu, né, estou escolhendo esse caminho, inclusive. Então, eu já tenho, como eu falei, o consultório particular, que tem esse foco, né? Então, algumas peças eu trouxe aqui para vocês, ilustrativas, que a gente utiliza durante as campanhas, né? Quer parar de fumar, não sabe por onde começar? Vamos estabelecer um elo para viver livre do cigarro. Meu consultório chama Elo Cuidados. Então, tudo vai ser em cima disso, né? E aí o serviço chama Elo Viva Livre. Então, eu só trouxe agora umas ilustrações que mostram como que funciona o Elo Viva Livre. Então, ele é pensado para pessoas que buscam apoio para parar de fumar. Ficar livre do cigarro é uma jornada que pode ser mais fácil com apoio e acompanhamento. Então, consiste em encontros periódicos, terapia de reposição de nicotina e aconselhamento comportamental. Então, são peças, né, de marketing aí, que a gente sempre está usando, auxílio e acompanhamento profissional qualificado para prestar apoio a quem deseja parar de fumar e alcançar um estilo de vida com mais saúde, bem-estar e energia. Uma explicação de como funciona. Então, o programa é estruturado em etapas, ele se inicia com um pacote de 10 consultas, então aqui tem 4, 3 e 3, que ocorrerão em 3 meses. Após esse início, após esse período, a renovação é individualizada e personalizada. Então, são 7 encontros de preparação, e aí dentro desse encontro de preparação vai ter o dia D. O que é o dia D? É o dia que a gente decide que vai parar de fumar, e aí a gente faz mais 3 encontros de acompanhamento, isso, né, nesse primeiro pacote de 3 meses. Obviamente que há uma flexibilidade, tá? A gente sempre mantém uma flexibilidade de até 12 encontros pelo mesmo valor, e aí depois ele renova o pacote. Vai ser feito, o que vai estar incluído? Avaliação do grau de dependência à nicotina, pressão arterial, a gente faz a bioimpedância para ajudar esse paciente na gestão do peso, gráficos de acompanhamento, diário de saúde. Então, são maneiras de marketing aí que a gente trabalha, né, para explicar como que vai funcionar. Outros encartes, saúde não tem preço, cigarro sim. Então, a gente, né, vai se envolvendo aí, trabalha o investimento. Então, a gente sempre vende, né, o primeiro pacote de 3 meses é um pacote de preparação, o segundo é um pacote de controle, que é quando ele parou de fumar, e o terceiro é um pacote de manutenção. Então, é assim que a gente vai trabalhando com o paciente, parcela, né, os atendimentos, o cartão. Esse atendimento hoje, ele acontece tanto presencial, como em teleconsulta, né? Estamos trabalhando também. Esse é um casal de idosos, trouxe aqui só para ilustrar mesmo, que nós fizemos, né, pelo consultório em Mato Grosso do Sul. Eu vou lá todo mês, então eu participo ainda de bastante parte prática, né? Gosto muito.
E é um atendimento, inclusive, domiciliar, que foi feito por conta da pandemia, então as dificuldades, pacientes muito idosos. Não sei se dá para ver, ó, aqui no braço dele, ele já tinha bastante dermatite por conta do uso do cigarro. Esse é um atendimento realizado em teleconsulta, né? Todas as fotos são autorizadas, que aqui, inclusive, em parceria com o ambulatório de cuidado farmacêutico da UFPB, onde a gente desenvolve esse tipo de serviço também. Aqui já é sem fins lucrativos. E trouxe um pouquinho de amostra, né, de instrumentos. Ó. Esse é o teste de Farrestrom, teste de dependência à nicotina, que está aqui bonitinho para que a gente possa aplicar com o paciente, entregar para ele levar, então, para ele ter papel do nosso atendimento. É importante a gente ter, né, a nossa identidade visual, importante a gente ter bloquinho de prescrição, porque nós vamos trabalhar com prescrição com esse paciente. Aqui eu trouxe um exemplo de ficha. O roteiro de consulta, ele não é necessário quando a gente entende o raciocínio clínico do processo. Mas, como eu disse para vocês, né, quando eu precisava padronizar, precisava repassar a rede, ter o mesmo protocolo de atendimento, então a gente precisou ter um roteiro mínimo ali, padrão de atendimento. Então, aqui, na verdade, existe um roteiro para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta consulta. Então, é um protocolo de 10 encontros bem roteirizado, padronizado mesmo. Aqui é o exemplo de um deles, que são perguntas importantes de serem feitas no processo. Já tentou parar de fumar antes? Se sim ou não? Quantas vezes? Qual foi a última tentativa? Quanto tempo? Tentou com o uso de algum medicamento? Quais? Na opinião dele, por que não deu certo? Convive com tabagista? Trabalha com tabagistas para a gente entender o ambiente, entender os obstáculos. Consegue planejar parar de fumar nos próximos 30 dias? Aquela pergunta que eu falei, que ajuda a identificar se ele está na contemplação ou preparação. Quais os motivos ele tem para ter fumado, para a gente começar a entender lá as motivações dele. Rotina do cigarro, né? Então, a gente vai fazer com ele ali, vamos passar aqui, quando você acorda, depois de tarde, tentar fazer ele enxergar e visualizar quantos cigarros ele fuma, e dessa forma a gente pode, inclusive, calcular a carga tabágica do paciente. O que é a carga tabágica? É o número de maços que ele fuma por ano. Então, a gente multiplica. Se cada maço de cigarro tem 20 cigarros, se ele fumar um maço de cigarro e tem 10 anos que ele fuma, a carga tabágica dele é 10. Se ele fumar 2 maços de cigarro nos últimos 10 anos, a carga tabágica dele é 20. Então, 2 vezes o número de anos. Se ele fuma 3 maços em 10 anos, 30. Se ele fuma 2 maços, mas já tem 20 anos que ele fuma, 40. E para que serve essa carga tabágica? Ela vai me ajudar a delinear, por exemplo, em que estágio de risco de complicações o paciente está. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma carga tabágica de 40, ela já é susceptível a rastreamento de câncer com tomografia computadorizada, inclusive, porque ela já tem uma chance muito grande. Mas aí são aprofundamentos que a gente vai fazer, mas a maioria da utilização da carga tabágica vai ser realmente para rastreamento de complicações, principalmente relacionadas ao câncer, DPOC, condições mais lesivas, tá? Ainda na ficha, né, vai me apresentar aí para eu marcar em que fase de contemplação eu identifiquei que meu paciente está. A gente vai conversar se foi feito alguma redução já gradual, que é uma estratégia, tá? Quando a gente fala, você fuma 25 cigarros, vamos tentar fumar 22 essa semana? Tirei 3 por dia. Então, já pode ser que a gente tenha, né, a iniciativa, é uma forma, tá, de fazer a cessação. Orientações farmacológicas, não farmacológicas, que a gente vai introduzir. Muitas vezes pode ser necessário encaminhar, às vezes esse paciente já está com um indicativo de hipertensão, que ali no seu processo de controle você começa a ver, então vai precisar encaminhar.
Cíntia, e as terapias não farmacológicas, né, que você está colocando aqui? Quais são as opções com evidência? Terapia, tá? Principalmente terapia cognitivo-comportamental, então, psicólogo na abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental, sem dúvida, apresenta bastante evidência e benefício. E as demais terapias complementares, nós temos controvérsias nas evidências. Então, todas, ou um viés metodológico, ou precisa de mais estudos para confirmação. Então, como que a gente trabalha nesse segmento? A gente chama de teste terapêutico. A gente pergunta para o paciente, olha, existem opções como auriculoterapia, acupuntura, yoga, atividade física, que pode funcionar. Você gostaria de tentar como coadjuvante? Se ele for aberto, apto, né? Se ele for inclinado para receber esse tipo de cuidado, com certeza é válido experimentar. Se ele ficar cansado, enjoar e falar que não está melhorando em nada, é onde a gente vai por exclusão mesmo. Por isso que a gente chama de teste terapêutico. E fitoterápicos, o que a gente faz de prescrição? Além da terapia de reposição de nicotina, nós vamos trabalhar com o manejo dos sintomas de abstinência do paciente. Então, pode ser que esse paciente tenha insônia e eu tenha que fazer esse manejo. Então, eu vou usar uma passiflora, eu vou usar uma melissa, eu vou usar melatonina. Então, a gente vai fazer uso de formulações paralelas para tratar, por exemplo, compulsão por doce. Eu vou usar um polinato de cromo, eu vou usar uma garcinia, eu vou usar uma carqueja, eu vou usar uma L-carnitina. Então, a gente vai usar outros conhecimentos que estão relacionados aí aos sintomas de abstinência que esse paciente manifestar. Ele está muito deprimido, muito ansioso, eu vou usar um triptofano. Tem evidência, Cíntia? Mesma coisa, controverso. Teste terapêutico. A gente vai prescrever, vai analisar, vai verificar resultado. Se não tiver resultado, suspende. Então, a gente vai nessa proposta de caminhar junto com o paciente com medidas de apoio. Aqui a fichinha, uma outra ficha que mostra os 5 R's, tá? O método do 5R com alguns direcionamentos de como que a gente aplica, né? Colocando aqui, ensinando. Eu estou preocupada com o tempo de vocês, por isso que eu estou acelerando aqui. Esse é o link de uma calculadora que eu gosto muito de usar nas consultas, que é a calculadora... Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Coloquei. Que é uma calculadora que faz uma análise financeira, tá? Que nos ajuda na sensibilização do paciente. Então, a gente coloca os dados de sexo, idade, com quantos anos começou a fumar, com quantos anos hoje, né, a data de hoje, para a gente ver quanto está parando de fumar, ou simulando se parasse de fumar hoje, quantos maços ele fuma por mês, quanto ele paga no cigarro, se ele tem qual o salário mensal, quantas horas ele trabalha por dia, quantos dias ele trabalha, se ele paga aluguel, e aí ele vai devolver o número de árvores que esse paciente já queimou, o valor que ele teria na poupança, se ele já teria uma casa própria. Então, é muito positivo, assim, sabe? Essa proposta de trazer informações para ele chocar e se sensibilizar. Aqui é o exemplo de um diário que a gente usa, né? Uma das primeiras intervenções que a gente faz é pedir o paciente para levar para casa e registrar exatamente os cigarros que ele está fumando na primeira semana. Por quê? Ele fala para a gente que fuma um tanto, e quando ele vai ver na prática, às vezes ele fuma muito mais. E às vezes ele chega e fala para a gente, olha, eu fumo muito mais, mas o fato de eu estar anotando me fez segurar um pouco, porque eu olhava o que eu tinha acabado de fumar e falava, não, vou esperar mais um pouco. Então tem um duplo benefício aí o diário. A gente sempre passa, né, para o paciente ali o dia que é o dia D, né, um certificado que ele ficou livre do cigarro, que ele decidiu viver livre do cigarro, a gente marca esse dia D, por exemplo, a gente geralmente prevê isso na consulta. Então, se semana que vem vai ser o dia D, a gente planeja isso hoje, define que semana que vem vai ser o dia D, até porque tem uma preparação, a gente vai orientar ele a lavar a cortina,
algumas coisas relacionadas ao cheiro, algumas roupas, para ele não ficar sentindo o cheiro do cigarro em casa, desfazer dos últimos cigarros. E aí a gente pede para o paciente vir, trazer alguém que ele queira compartilhar esse momento, faz um brinde e marca isso, faz parte da estratégia comportamental de tornar esse momento significativo e de compromisso para o paciente. Bom, aqui eu acho que eu não vou me atentar, não vou me adentrar muito. O Canvas é uma ferramenta que nos ajuda a estruturar, mas aqui já pensando já na parte mais comercial do processo, tá? Acho que é um segundo momento, isso aqui dá mais 1 hora de discussão, é que a minha apresentação está padrão. E eu acho que eu fico agora aberta para as perguntas, para a gente voltar no que gerou dúvidas em vocês, no que causou, né, maior curiosidade. E peço desculpas aí pelo tempo, a gente vai empolgando. Foi uma ótima palestra, Cíntia, muito obrigada. E eu gostaria de saber se alguém tem perguntas para fazer para ela. Ai, que ótimo, Renata, estou vendo aqui no chat. Ai, que ótimo, Kézia também já colocou a calculadora, maravilha, bom, para vocês verem. Eu vou complementando aqui, enquanto o pessoal, para ver se alguém vai pôr pergunta, eu queria dizer o seguinte, gente, realmente, cessação tabágica é bom de trabalhar porque tem um algoritmo bem definido. Esse algoritmo de tratamento não fui eu, é a diretriz. Então, dá um respaldo técnico muito grande para a gente, porque a gente tem um embasamento muito claro ali e muito já estruturadinho, né, de trabalho. Claro que tem desafios comportamentais que vão envolver motivação. Por isso, a importância de ter encontros periódicos com o paciente. Mas a gente aprende muito com os próprios pacientes. E aí eu vou falar porque eu nunca fumei. Então, num primeiro momento, eu fiquei insegura, que eu falava, gente, eu não sei o que é viver isso, eu não sei o que é a abstinência do cigarro, né? O que, inclusive, eu acho fantástico quando tem algum farmacêutico que se sensibiliza a parar e depois resolve trabalhar com essa área, porque ele tem ainda, né, essa propriedade. Mas eu já atendi tantos pacientes que eu consigo hoje ter uma clareza muito grande de como é, né, o dia a dia desse processo, dessa jornada. E a gente aprende muito com os próprios pacientes. Então, muitas técnicas que eu uso, eu aprendi com algum paciente. Algum paciente falou, Cíntia, olha, essa semana minha vontade de fumar foi tão grande que eu peguei uma gominha, coloquei aqui no pulso e toda hora que me dava vontade de fumar, eu esticava a gominha e sentia dor para o meu cérebro entender que pensar em fumar era dor, era dor, era dor. Então, vai funcionar com todo mundo? Não. Mas a gente vai aprendendo. Fala, quer tentar isso? O outro, né, falava, eu preciso de alguma coisa forte na boca. Eu pego o cravo, que compra no sachêzinho, e eu coloco na boca e vou morder. Isso me deu a ideia de fazer um kit fissura para o paciente. Quando o paciente sai do consultório no dia D, ele sai com uma sacolinha que tem uns cravinhos, umas canelinhas, algumas coisinhas assim que ele já leva de incentivo para ele testar. Se vai funcionar, cada um responde de uma forma. Então, muita coisa a gente, sabe, consegue catalogar, já tem muita coisa na literatura também. E é isso, eu, né, convido vocês para conhecer a minha página, eu deixei aí durante a apresentação meu Instagram, eu estou sempre disponibilizando lá materiais da prática clínica, que é a área que eu trabalho hoje. Esse mês em especial, Setembro Amarelo, a gente vai fazer algumas lives, e aproveito para dizer isso. A única questão que eu deixo de recomendação sobre a cessação tabágica é que tem que ter uma certa afinidade com saúde mental. Porque, como eu disse, comorbidades psiquiátricas serão parte do processo desse paciente. Então, a gente, durante o acompanhamento, vai acabar fazendo esse rastreamento, se ele não tiver diagnóstico ainda, e
participa, né, desse processo junto com o paciente, de entendimento, aceitação, e então é importante ter essa sensibilidade, essa empatia para os transtornos psiquiátricos. Obrigada, Cindy. Se você quiser colocar o seu Instagram ali para as pessoas seguirem, a gente também marcou ela, gente, no Insta da Liga, se vocês quiserem também. E parabenizar vocês, né, a iniciativa enquanto universitários. Eu acho que é muito importante esse contato, né, essa troca, e realmente esses temas eu vi um pouquinho na divulgação de vocês, que vocês estão discutindo na Liga. Então, parabenizo e fico à disposição. Né, se tiver algum outro tema, como eu falei hoje, eu acabei me afunilando aí em cessação tabágica e saúde mental. São os temas que eu me identifiquei mais e me especializei mais, né? Mas trabalho aí com a estruturação de serviços clínicos, consultório farmacêutico de maneira geral, farmácia clínica de maneira mais ampla também, e nesse segmento mais propriamente hoje. A sua palestra foi muito importante porque a gente realmente não vê, assim, não enxerga o farmacêutico cuidando, né, realmente de alguém tabagista, e você trouxe essa visão para a gente, então muito obrigada. A gente não teve perguntas, só elogios à sua palestra, porque realmente foi muito boa. Então eu encerro a noite aqui, gente. Vou parar a gravação.